Podemos iniciar, Gilberto? Pode sim, fica à vontade, presidente. Opa, parece que está dando uma microfonia aqui. Será que consegui conectar pela web aqui, pela internet mesmo? Deixa eu tentar abrir a câmera aqui. Gilberto, você me chamou? Gilberto, você me chamou? Eu já saí da principal, estou aqui nessa da civil, tá? Eu também estou nela. Estamos juntos aqui. É que eu falei com o presidente da BENC, o Tá Lafetá. bom. Tá bom, então, combinado. Ele tá iniciando aí a... Tá, vou desativar o som, tá? E o vídeo para vou ficar ouvindo aí a palestra que me interessa bastante. Tá ok, presidente. Boa tarde, pessoal. Peço desculpa aqui pelo vídeo. Estou tentando entrar aqui de várias formas. Acabei tendo que entrar pelo celular mesmo e estou no 4G aqui. Mas boa tarde a todos. Eu sou o engenheiro civil Eduardo Luiz Lafetá de Oliveira. Eu sou o presidente atual da ABENC. A gente está na transição. Era o Pedro Assad que ia abrir, mas a gente teve a eleição aí. Aí ele pediu já para eu apresentar aí, representar a ABENC, né? Então, também gostaria de informar que o recebimento de certificado de participação faz necessária a inscrição pelo Simpla, conforme o link disponibilizado no chat. Informo também que durante a palestra poderão fazer perguntas pelo chat e que logo após o término da palestra, o palestrante responderá as perguntas de acordo com o tempo disponível. Então, gostaria de apresentar o nosso palestrante, que é o engenheiro Gustavo Almeida Furtado, para proferir a palestra Sistemas de Tratamento e Reuso de Água. O engenheiro Gustavo, ele é engenheiro civil, graduado pela UNB, desenvolvedor de sistemas de tratamento e reuso de efluentes. Então, agora eu gostaria de passar a palavra para o engenheiro Gustavo Almeida Furtado para proferir a palestra. Gustavo, está contigo aí. Obrigado, cara. Obrigado, boa tarde a todos. Estão conseguindo me ouvir aí? Sim, Gustavo. Sim, tá. Ok. Estamos sim, Gustavo. Obrigado. Tranquilo. Ok, tá jóia. Bom, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês para a gente poder iniciar. Bom, então vamos lá. Eu sou, como foi apresentado, eu sou o engenheiro Gustavo Furtado, sou desenvolvedor de sistemas de reuso de água da Ecosistema. Nós atuamos nesse mercado desde 2006. Hoje contamos aí com mais de 150 equipamentos de reuso de água. Atuamos no Brasil todo, apesar da nossa base ser aqui no Distrito Federal. E o nosso foco é justamente isso daí, é tratamento de efluentes com finalidade de reuso. Nosso objetivo sempre é a reutilização. No caso nós vamos falar hoje da parte de reutilização principalmente da parte de reutilização de água cinza, e como é uma palestra para engenheiros, então o principal ponto que nós temos que falar é esse aqui, esse desenho. A maior dificuldade hoje que nós encontramos na questão de reuso de água é a adaptação ou predisposição das edificações, das instalações para receber o reuso de água. Então, o nosso grande problema hoje, as instalações não são pensadas para reuso. E aí acontecem situações rotineiras que eu me deparo. Ontem mesmo foi, infelizmente, mais uma, do cliente está motivado para fazer a reutilização da edificação, quer fazer, nos liga, nós vamos até a edificação e nos deparamos com uma instalação que é completamente inviável de se fazer o reuso. Tá? Então a gente fala que o prédio está morto para o reuso. Dificilmente vai se aplicar a reutilização nessas edificações.
e é algo tão simples de ser feito. E eu noto que muitos edifícios hoje ainda estão, a maioria deles, na verdade, estão sendo entregues sem essa predisposição para a reutilização de água. O ideal, na verdade, é que esses edifícios já tivessem sendo entregues com o reuso de água funcionando, né? E reuso de fato, não somente aquilo que a gente tem visto por aí, principalmente aqui no Distrito Federal, onde uma legislação até mesmo meio tola, né, obriga o reuso de água de chuva, mas não coloca limites, não coloca parâmetros, não coloca volume, e aí a gente vê lá sistemas entregues assim só para inglês ver, né, só para cumprir a tabela, e que não funcionam e que acabam até mesmo queimando a técnica, né, a cultura da reutilização de água. Bom, então, como está aqui nesse esqueminha, isso aqui é a instalação ideal para que a gente possa ter reutilização de água. Seria o quê? Um tubo de queda da coleta de águas cinzas. Águas cinzas, para quem não sabe, é basicamente água sem matéria orgânica em grande quantidade, ou seja, basicamente água com sabão. Então, numa edificação residencial, por exemplo, água cinza seria água do chuveiro, do lavatório, da máquina de lavar, do tanque, tá? Basicamente tudo, banheira, apartamentos que têm cobertura, ao extravasor da piscina ou a drenagem da piscina, basicamente tudo com exceção de pia da cozinha e vasos sanitários. Porém, nas instalações clássicas aí que nós aprendemos na faculdade, né? A instalação ela basicamente é o seguinte: você junta o ralo do chuveiro e o vaso o lavatório com o tubo de queda do vaso sanitário. Você junta tudo isso aqui. E daí você vai ter uma aprumada com vaso sanitário e chuveiro e lavatório. Ou seja, você não tem como fazer o reuso. Até tem, tá? Só que você vai fazer um reuso de esgoto, que é um reuso muito caro. É possível, nós trabalhamos também, mas ele é muito caro e depende de um espaço muito maior para a instalação dos equipamentos. Então você acaba inviabilizando a reutilização. Ao passo que, sendo feito dessa forma, a coleta de água cinza descendo numa coluna separada, você consegue passar por uma estação de tratamento. Geralmente são pequenas, quando você fala de estação de tratamento de água cinza, e depois reutilizar. Outro ponto importante é que para você também dar o máximo de reutilização dessa água, é que você também faça a distribuição dela de forma racional. Então, ou seja, nesse caso aqui, para voltar para a bacia sanitária, para acionamento da bacia sanitária, você também tem que lembrar de deixar uma coluna de alimentação para os vasos sanitários separado. Aquela ligação clássica, ainda mais hoje que nós temos vasos com caixa acoplada, né, que não demandam aqueles tubos de maior vazão, você tem uma descida que deriva para lavatório, chuveiro ali do banheiro. Então, não pode ser feito dessa forma. Você tem que ter uma coluna específica para atender as descargas. E aí, com isso, você consegue dar o máximo de aproveitamento na reutilização de água nessas edificações. É algo tão simples, mas que a gente ainda observa que está sendo feito de forma errada, né? Não planejada. Tá? Outra coisa que eu também gosto de sempre falar é sobre as razões para o reuso. Eu até deixa eu colocar aqui na. Eu até imaginava que após a crise hídrica que nós passamos, a gente nem precisasse falar mais disso, mas infelizmente essa não tem sido a realidade. O consumo de água no Distrito Federal tem batido recordes em relação ao período pré-crise hídrica, né? Nós imaginávamos que houvesse uma maior conscientização da população. Isso não aconteceu. E uma coisa interessante é que as pessoas não sabem, mas o Brasil, o Distrito Federal, ele tem a segunda pior disponibilidade hídrica do Brasil, só perde para Pernambuco.
tá? Então, aqui está, por exemplo, isso aqui é um índice que é chamado de DHPC, é disponibilidade hídrica per capita. Pernambuco tem uma disponibilidade de 1.067 metros cúbicos por habitante ano. Isso em 2009. O Distrito Federal tem a segunda pior, 1.087. Então, vocês observem que outros estados da região Nordeste têm uma disponibilidade hídrica muito maior do que o Distrito Federal. Eu peguei esses dados de 2009 e isso foi por minha conta, tá? Então eu atualizei pela população e eu cheguei nesse número aqui. Hoje nossa disponibilidade hídrica é pior, está menos de 1.000. Se nós fôssemos um país, nós estaríamos aí em pé de igualdade com esses países que nós já conhecemos como sendo países com dificuldade hídrica, né? Haiti, Irã, Tanzânia, Líbano, Etiópia e Nigéria. Muitos deles, inclusive, com disponibilidade maior do que a nossa. Então, assim, o Distrito Federal não pode brincar com água. Nós temos ainda uma situação muito crítica. Esse ano nós estamos aí, para vocês terem uma ideia, o reservatório do Descoberto, ele saiu da cota 100% 60 dias antes em relação ao ano passado. Isso é muito grave, né? Se não houver aí uma chuva acima da média, provavelmente a gente começa a ter algum problema no ano que vem. Então, notem que a nossa disponibilidade hídrica ela é muito crítica e a situação é muito complicada. Então, assim, eu não vejo motivo para até hoje as edificações serem entregues sem reutilização de água, né? É algo inacreditável. Voltando aqui para a apresentação. Então, eu vou tentar falar menos da minha empresa e falar mais do reuso, tá? Daqui mais para o final eu vou mostrar algumas imagens de alguns dos nossos sistemas para vocês poderem ter uma noção de como que funciona. Eu acho que isso vai ser mais interessante. Então, o computador está um pouquinho lento. Bom, custo operacional de tratamento. Quanto custa tratar a água cinza? É um custo muito baixo, tá? Esse custo ele fica a partir de 5 centavos por metro cúbico, depende da fonte que nós estamos pegando. Mas, na média, o gasto hoje para tratar a água cinza de uma edificação residencial, por exemplo, fica em torno de 50 centavos para cada 1.000 litros. Se nós falarmos de uma tarifa da CAESB hoje, que está até acima, esse valor está até desatualizado, está acima de R$ 30 o metro cúbico, quando a gente pega lá a última faixa de consumo, é uma diferença absurda, né? Então, financeiramente, justifica muito você fazer a reutilização. É muito simples de ser implantado o sistema, principalmente se o prédio já foi pensado na construção para isso. E não somente prédios, hoje nós temos sistemas que atendem residências, né? Tem sido muito procurado sistemas residenciais, então casas, coisa que antes era pensado só por grandes mansões, hoje casas simples já já contam com um sistema de reuso de água. E aí com isso você consegue, por exemplo, manter todas as descargas, irrigação e lavagem de piso de uma residência com custo praticamente zero, fazendo o reuso de água nesses pontos. Hoje nós já temos uma coisa também muito importante, que vinha preocupando muitos engenheiros e principalmente os incorporadores, que era a questão da insegurança jurídica em relação às instalações. Hoje nós já temos uma norma, é a Resolução 03 de 2019, da DASA, que já trata de todo o norteamento aí da instalação dos sistemas de reuso. Então, hoje isso já não é um problema. Você consegue aprovar um projeto na CAESB, como a norma recomenda, de forma bastante simples. Em geral, isso é bem rápido. Coisa de uma semana você está com o projeto aprovado.
Os últimos que nós tivemos nas semanas para trás aí foram coisa de 5 dias, 4 dias. Então, hoje é bem simples, então não é mais uma fonte, não deveria ser mais uma fonte de problema e de desculpa para a previsão desses sistemas nos projetos. O espaço necessário para a instalação do sistema também é uma coisa bastante reduzida, principalmente na nossa tecnologia. Pra vocês terem ideia, hoje eu consigo montar um sistema com capacidade para 50 mil litros dia em apenas 6 metros quadrados, uma área de 3 por 2. Os sistemas médios que a gente tem montado, eles trabalham em torno de 10 mil litros por dia. Eu consigo montar um sistema desse em apenas 2 metros quadrados e meio. Então, observem, não ocupa espaço, tá? É plenamente viável de você ter algum local numa edificação para que possa ser montado esse sistema. Não precisa ser nenhum local nobre, nós montamos os sistemas na garagem, geralmente aproveitando espaços, seja embaixo de uma escada, embaixo da rampa da garagem, dentro de um depósito, junto às bombas, a um ambiente onde são montadas as bombas de recalque de águas servidas, por exemplo, é suficiente para a gente montar o sistema. E aí sempre tem a dúvida, mas aí eu tenho que criar reservatório. Não, você não vai ter que aumentar a capacidade de reserva do prédio uma vez que você faz reuso. Você só vai remanejar, porque o volume de água que vai ser necessário para o empreendimento, seja com reuso ou não, é o mesmo. Então você só vai alocar algum dos reservatórios, algum percentual de reserva para a reutilização, uma vez que esse reservatório tem que ser exclusivo. Então, assim, basicamente nós estamos falando do aumento de área na instalação do sistema, que é algo plenamente possível de ser utilizado. Hoje, para vocês terem ideia, 95% dos nossos equipamentos são instalados em edificações já existentes e que não foram pensadas para reuso. Então, nós temos esse grande diferencial no mercado. Como os nossos equipamentos são muito pequenos, nós conseguimos entrar em condomínios, em locais, em prédios, que os demais, que a concorrência não consegue, justamente por esse tamanho bastante reduzido. Outra coisa também muito importante é que quando vocês estiverem dimensionando ou procurando um sistema de reuso para oferecer aos clientes ou para colocar no projeto de vocês, que seja um sistema também que tenha um gasto de energia muito baixo. Não adianta você economizar água e gastar com energia. Então, os nossos sistemas, por exemplo, eles trabalham com 40 watts de consumo, tá? De potência. Então, 40 watt-hora de consumo é extremamente baixo, basicamente uma lâmpada aí daquelas antigas, né? Porque todo o fluxo hidráulico toca o nosso sistema. Nós aproveitamos a energia potencial aí, da rede para tocar o sistema. Então, com isso, nós temos um consumo de energia muito baixo. E outra coisa também muito importante é que seja um sistema simplificado, de modo que você não precise ter um especialista, um técnico operando o sistema. Ou seja, também não é viável você, para que o sistema funcione, você ter que contratar alguém especificamente para tocar o sistema no empreendimento. Então tem que ser algo muito simples, que qualquer pessoa consiga operar, tá? Isso é o nosso caso. Então, quem opera os nossos sistemas? Pessoal da limpeza, encarregado de manutenção. Então, no caso de residências, os próprios proprietários, o piscineiro, enfim, é muito simples de ser operado, tá? Isso também é uma característica muito importante que tem que ser levada em conta nos projetos. Agora eu vou mostrar algumas imagens de alguns sistemas para vocês terem uma ideia de como funciona. Isso é um sistema residencial, mas eu vou mostrar fotos aqui para vocês. Bom, esse foi o primeiro sistema, foi desenvolvido lá para o Senado Federal, para a garagem, para a reutilização da lavagem dos veículos. Na época era feita a lavagem de cerca de 200 e poucos veículos, quase 300 veículos.
e esse sistema ele trabalhava, creio que trabalha até hoje, no sistema fechado. Então, ou seja, lava o carro, a água vai para o tratamento, volta para lavar carro novamente e assim vai. Tá? Tem uma perda aí em torno de 5%, então você consegue recuperar 95% da água utilizada. Aqui um exemplo do antes e depois, né, nesse mesmo equipamento. Esse foi o primeiro sistema residencial, com um sistema montado em 2008 numa edificação da Paulo Otávio. Hoje eu falo que é engraçado, mas foi muito complicada a situação desse equipamento. Nós tivemos um problema muito sério com a CAESB. Na época não existia uma norma e, enfim, foi um grande transtorno que, inclusive, acabou atrasando durante muito tempo e gerando uma desconfiança nos empreendedores do setor da construção do Distrito Federal. Depois desse episódio, nós tínhamos uma documentação, uma autorização da CAESB para fazer a instalação do sistema de reuso, e no momento do ABITS, isso foi desconsiderado. E nós tivemos que retirar o equipamento, reverter as redes, foi um transtorno, e até que depois nós conseguimos botar o sistema para funcionar. Está lá em funcionamento até hoje, um projeto muito legal, a água volta para a reutilização nas descargas, lavagem de piso, irrigação, é captado tudo, chuveiro, lavatório, máquina de lavar, e bastante interessante. Esse é um outro sistema também, vocês observem o tamanho, a compacidade do equipamento, muito pequeno, capacidade para 10 mil litros, está lá naquele prédio novo do CNI, e ele é responsável por abastecer as descargas. Então, nós tratamos a água dos lavatórios, que é a única fonte de água cinza de um prédio comercial, um prédio de salas comerciais, e voltamos para acionamento das descargas. Como lá é um prédio dotado de sistema de esgoto a vácuo, o consumo de água é menor, e aí nós conseguimos, com os lavatórios, abastecer o volume de água que é necessário para esse tipo de acionamento. Tá? Então, uma água transparente, sem cheiro, sem nenhum tipo de problema aí, vem sendo utilizado já, acho que creio que desde que o prédio entrou em ocupação, coisa de 5 anos mais ou menos. Esse é um outro case também bastante interessante. O edifício do Sabin ali, a sede deles hoje, no SAAN, e lá nós fazemos numa captação de 70, um tratamento de 70 mil litros dia. Então todas as descargas são acionadas com água de reuso, irrigação, lavagem de piso, tudo isso é feito com água de reuso. Esse prédio ele conta com a certificação LEED Gold, além do reuso, tem outros itens também de sustentabilidade, uma construção bastante interessante. Aqui é um sisteminha bem pequeno, com capacidade para 3 mil litros, atende pequenos prédios. Isso aqui está montado num condomínio no Sudoeste e não tinha espaço para montar. Nós achamos lá um cantinho dentro do depósito. Vocês podem ver que ainda tem tralha do condomínio aqui, tá? Então o depósito continua existindo. A gente pegou um cantinho e conseguiu montar um sistema. Hoje, irrigação, lavagem de piso desse condomínio é feito com água de reuso. Então, para mostrar que a gente consegue colocar o sistema, mesmo quando não é pensado. E aqui um exemplo da água cinza, essa é a água cinza antes do tratamento e após o tratamento. Tá? Uma água que você pode utilizar sem problema. Existia no passado também uma série de questionamentos quanto ao parâmetro de qualidade necessário, tinha um medo de que essa água fosse perigosa. Eu cansei de beber essa água, tá? E estou aí vivo e saudável. Bebia porque assim, era uma forma de eu quebrar esse paradigma e mostrar que não tinha esse risco todo, né? Não é recomendado, não é água potável, é horrível, o gosto é muito ruim, mas foi uma forma de mostrar
que não há nenhum tipo de risco. Manipulo essa água há 16 anos diariamente, tá? E também sem nenhum tipo de problema, tanto para mim quanto para os meus colaboradores. Uma das coisas do reuso também é que ele é bem versátil, você pode colocar em todo tipo de empreendimento. Aqui é um lava-jato na Asa Norte, que já faz uso da reutilização da água aí já há cerca de 5 anos. Então os veículos são lavados, né? A água volta, trata, volta de novo e fica nesse ciclo meio que fechado aí, fazendo a lavagem dos veículos. Isso gera uma economia muito grande para o empreendedor, o payback é muito rápido. Eu digo que, sem sombra de dúvida, entre todos as tecnologias de sustentabilidade hoje empregáveis aí as equações, a reutilização de água é a que se paga mais rápido. O payback é muito rápido. Nós temos sistemas, em média, um sistema para um edifício, é uma pergunta também que sempre me fazem, é menor de um ano, tá? Sempre menos de 12 meses, em torno de 8 meses, 9 meses, depende do tamanho do equipamento que está sendo montado. Nós temos sistemas que tiveram payback de menos de 40 dias, um sistema com 80 mil litros de capacidade de tratamento diário. Então o payback foi muito rápido, porque é um investimento de fato. Você instala o sistema e você passa a ter economia e benefício imediatamente. E em grande quantidade, né, em grande escala. Bom, aqui é um outro sistema, está montado num prédio no Noroeste, um sistema um pouco maior do que aquele outro. E aqui eu coloquei essa imagem para mostrar. Foi um outro cantinho aí que foi aproveitado debaixo de uma rampa da garagem e era o único lugar que a gente tinha e montamos o sistema, tá? Hoje a irrigação do prédio é tocada e a lavagem de piso é feita com água de reuso. Já também aí acho que uns 4 anos, um pouco antes da crise hídrica. 4, 5 anos já está em operação lá. É isso aí, pessoal. Vou abrir para perguntas, tá? Agradeço a participação de todos e estou à disposição para os questionamentos. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Virgínia. Quando iniciou a sua explanação, eu estava em dúvida quanto à instalação do equipamento em prédios mais antigos, né, que não tiveram previsão desse tipo de trabalho. Então, mas já tirei a dúvida, né, porque, por exemplo, no prédio onde eu moro, em Águas Claras, vejo que seria perfeitamente possível instalar o equipamento só para tanques e máquinas de lavar. Exatamente, exatamente. Essa coluna, né, que é chamada coluna de sabão, ela existe em todas as edificações. Então nós conseguimos captar essa água, né, que em média ela dá em torno de 25%, ela é responsável por 25% do consumo do apartamento. As pessoas até duvidam quando eu falo isso, falam, não é possível, lá no meu prédio não é assim, a gente não lava tanta roupa assim, então, mas é a conta que a gente já tem um valor, né, estatístico, e que mostra isso. Então, em torno de 25% sai na coluna de sabão. Quando o edifício ele é pensado para o reuso, e aí a gente consegue agregar a água do chuveiro, do lavatório, com a máquina de lavar, tanque, etc., isso já pula de 50% a 60%. Então, é um volume bem maior. Por exemplo, em alguns setores, como águas claras, por exemplo, que é o seu caso, a gente nem necessita tanto de água assim, porque as áreas de utilização, quando a gente não está falando, obviamente, de voltar para a descarga, tá? Que já é uma situação mais difícil nesses casos de prédios já construídos.
Mas quando a gente fala, por exemplo, de irrigação, que é o maior consumo num condomínio hoje, é, as áreas de irrigação dos condomínios de Águas Claras são muito pequenas em relação, por exemplo, ao Noroeste, né? No Noroeste, nós temos edifícios, condomínios, onde hoje faz um consumo em torno de 30 mil litros dia somente com irrigação. Então, vocês imaginam se você tiver que fazer isso com a água paga, né? A água da CAESB, água potável. Além da questão ambiental, você está gastando uma água ali de excelente qualidade com irrigação, tem a questão financeira também, que é muito alta, né? O gasto é muito alto. Então, assim, em Águas Claras, tratar a coluna de sabão, na maioria dos casos, já é mais do que suficiente, não é tão problemático, não gera você não teria que ter mais volume de água, tá? Já no Noroeste, não, o volume tem que ser bem grande. Entendi, ótimo. Estou à disposição. Mais alguma dúvida? Gustavo, Gilberto, só para entender, a questão no Noroeste, você falou que teria que, por conta da irrigação dos gramados do jardim, é isso? Exatamente, exatamente. Eu nem estou colocando a situação do uso na descarga, tá? Isso, Certo. como nós estamos engatinhando nessa questão da reutilização de água, como eu falei para vocês, se já é difícil a gente convencer um empreendedor a colocar um reuso, né? Ele colocar lá no paper de venda dele, que aquela edificação vai ter reutilização de água para irrigação, por exemplo, imagina para voltar para as descargas. Então, é mais complicado. Então, estou colocando só a situação mais comum, que é para irrigação, apesar de ser plenamente possível de se fazer acionamento de descargas, nós temos muitos casos de sucesso nesse sentido, tá? Mas falando do geral, que é a maior preocupação é a irrigação. E no Noroeste o volume é muito grande. Tem jardins lá com 4 mil metros quadrados. Então aí você precisa de uma demanda em torno de 40 mil litros dia para um jardim desse, né? No mínimo. E ainda tem um agravante, muita fachada espelhada, que reflete muito o sol no jardim. Então, às vezes, você vê faixas inteiras ali do jardim, bem molhado, bem hidratado, mas mesmo assim o jardim queimado, e por conta de excesso de sol. Então, é um paisagismo que depende de muita água, né? Então, nesses casos, a gente tem que fazer a separação de chuveiro e lavatório, sim, para ter maior aproveitamento. Senão, você ainda vai ter que fazer complementação, tá? Mas, É, independente, mas independente disso, Gilberto, só complementando, mesmo que você, no teu projeto, você não faça a previsão, que eu quero bater nisso aqui para nós, engenheiros da construção civil, mesmo que não esteja nos seus planos de entregar uma edificação com a reutilização de água, mas que, pelo amor de Deus, deixe as instalações prontas para isso, né? Senão você mata a edificação. Você pode impedir completamente a reutilização ou ter um volume muito baixo. Então, o principal hoje é tentar convencer os projetistas de que eles proponham projetos de instalações com separação de água cinza total, de modo que no futuro você possa fazer a utilização mais ampla possível. Concordo plenamente, viu? Eu não resisti, porque com a desculpa de se fazer né, baratear, não deixa as instalações e com isso inviabiliza quando realmente puder fazer, né? Porque seria uma instalação duplicada e não vai ter mais onde colocar. Perfeito a sua colocação, perfeito. Eu acho que essa uma grande coisa que a gente tem que estar focando quando dos cursos, dos aperfeiçoamentos, né? Porque não adianta querer, não, vamos deixar para depois. Pronto, danou porque não vai ter o depois, né? Pensa assim, né, Gustavo? Exato, exatamente. Então tá bom, porque eu estou ouvindo aqui e eu não resisti. eu tenho mais uma pergunta, Gustavo.
Pois não. Não, presidente, só terminou, eu tenho uma pergunta para o Gustavo. Gustavo, você falou da questão da escassez hídrica, né? Sim. Em 2018, nós tivemos aqui aquele Dia Mundial da Água, o Fórum Mundial da Água aqui em Brasília, e Brasília passava por aquela questão de escassez, de racionamento, aquela questão que estava bem prejudicial no dia a dia, na vida das pessoas, né? No dia a dia. Aí se falou nós temos que sair da escassez hídrica para a transição hídrica, quer dizer, enfrentar esses problemas para que isso não aconteça, né? Pelo quadro que você nos disse na introdução, dos índices de chuva desse ano, né, comparando o nosso Distrito Federal aqui, o nosso quadradinho, com outros países aí que têm essa dificuldade grande de quantidade, né, de água de boa qualidade, né? Nós não teríamos, e aí eu penso que a presidente Fátima está aí, mais os conselheiros, a BENC, né, através do nosso presidente, também que está coordenando essa reunião, de trabalhar a legislação para que, se for o caso, para fazer essa transição para a escassez, inclusive junto à própria agência, né, do Distrito Federal, a agência de águas e tal, de tornar obrigatório, pelo menos, deixar as instalações para a reutilização dessas águas. Pode começar por uma fase de transição, iniciar por edificações de um certo nível de metros quadrados, e isso, ao longo do tempo, ir diminuindo essa questão. Então, de tratar, em função dessa necessidade e dessa escassez, que nós ficamos, como você disse, à mercê do clima, né? Se não tem a chuva, nós corremos o risco de retornar àquela calamidade que foi 2018, né? Então, o que você acha? O que a gente poderia trabalhar? Você que é dessa área, tem projetos de lei que nós podemos trabalhar em conjunto? Como é que está isso? Boa pergunta, Gilberto. Infelizmente, não, tá? Pelo contrário, o que nós temos hoje, que é muito preocupante, nós temos uma norma que foi criada recentemente, uma norma BNT, completamente desconectada da realidade do mercado de reutilização de água, e é uma norma onde ela exige parâmetros de qualidade praticamente os mesmos de água potável. Então, ou seja, é possível você fazer esse tratamento? É possível, tá? É possível você tratar a água do mar, é possível você tratar qualquer tipo de água e torná-la potável. Não há problema. Na engenharia tudo é possível, né? Praticamente a gente fala. O que você tem que ver é se financeiramente é possível, é viável. E aí nesse caso não é viável. O reuso ele vai ser assassinado no nascedouro quando essa norma realmente passar a valer e os órgãos aí estaduais estiverem se valendo dela, né? Para nortear os parâmetros de tratamento. Então, assim, é um absurdo, foi uma coisa assim, não contou com um debate amplo aí dos atores aí desse cenário, e hoje isso está em grande risco por conta disso, né? Por outro lado, como você falou, hoje nós não temos uma lei que determine que as edificações tenham pelo menos os projetos adaptados, né? Não digo nem que sejam entregues com a reutilização, que já seria excelente. Nós temos grandes construtoras hoje, grandes incorporadoras no DF, que já perceberam isso, já estão colocando, já estão entregando suas edificações com os sistemas, inclusive com os nossos sistemas. Mas boa parte delas não, né? Fingem que não estão vendo essa necessidade. Então seria importante, sim, ter uma legislação nesse sentido, e principalmente parâmetros aí adaptados para a relação custo-benefício que torne possível e vantajoso a reutilização. Senão nós vamos ter aí uma exigência de equipamentos absurdamente caros que inviabiliza, não vai funcionar.
né? E sempre que questionam, não, mas essa água é perigosa. Eu falo, bom, eu trabalho há 16 anos com isso, né? E sem nenhum tipo de incidente, acidente com essa água, manipulando constantemente. Nós passamos e estamos passando por uma pandemia, foi importantíssimo. No começo da pandemia, muitos síndicos me perguntavam, Gustavo, eu preciso desligar o sistema, o que você me fala? Como é que nós vamos proceder? Eu vou ter que desligar? Eu falei, não, você não vai ter que desligar. Agora é o momento que você vai precisar de maior limpeza no seu prédio, você vai precisar gastar mais água, você pode continuar usando a água de reuso. E, de fato, nós estamos aí indo para o segundo ano da pandemia e não teve nenhum tipo de, digamos assim, excesso, aumento de casos em prédios que fazem reuso ou não tivemos nenhum tipo de problema. Os trabalhadores do condomínio, os responsáveis pela operação do sistema, nenhum tipo de problema também quanto a isso. Então, assim, mostrou-se na prática, num momento crítico como esse que nós estamos passando, que o reuso, nos modos que estão sendo hoje, com a resolução que nós temos hoje no DF, é plenamente seguro, né, plenamente viável também financeiramente. Então, esse deveria ser o modelo, e não o que estão tentando implantar. Eu tenho mais uma pergunta. Pois A não. sua empresa também trabalha com a utilização de águas pluviais? Excelente, Virgínia. Olha, nós trabalhamos sim, mas eu tento de todo jeito tirar da ideia, tirar da cabeça do cliente. Por quê? Por uma razão muito simples. A água pluvial no Distrito Federal, ela é inviável, desde que você tenha a possibilidade de fazer o reuso da água cinza, por exemplo. Então, não tem viabilidade financeira, uma vez que o custo das duas modalidades é praticamente a mesma, e é muito simples de se perceber isso, uma vez que a água pluvial é uma água que você vai ter quando você menos precisa dela, e quando acaba o período chuvoso, né, que é quando você vai precisar realmente dessa água, você já não tem. Né? Por maior que seja o seu reservatório, veja que nós estamos falando aqui de condomínios, por exemplo, com 30 mil litros de consumo de água por dia. Você imagina o volume de reservatório que você tem que ter para poder passar um período de seca fazendo irrigação com água da chuva? É impossível, é inviável. Né? Nem cabe dentro da projeção. Então, a água de chuva ela é inviável. Tem até uma tese de mestrado de um engenheiro de muitos anos, tem uns 10, 12 anos essa tese aqui da UNB, mostrando isso, provando que é inviável. Em outros estados, onde você tem um período com menos chuva, mas com chuva, ainda pode-se falar em viabilidade de sistemas de água pluvial. Tá? Mas aqui na região centro-oeste não vejo. Tá? Não vejo. Tanto que quem fez se arrependeu. Entendi. Bom, Obrigada. agora vocês estão me vendo e me ouvindo bem, né? Mudei aqui de computador, porque só estava ali no áudio. Gustavo, assim, conte conosco, conte aqui com a Bank. Eu acho que esse debate a gente podia ampliar ele mais, como o Gilberto já apontou, a nossa presidente Fátima também. Eu acho que a gente vai precisar, sim, de uma interlocução com o nosso parlamento, né? Aqui a gente tem a facilidade da Câmara Distrital estar a poucos quilômetros daqui, pelo menos ali da sede do CREA, e poucos quilômetros também a gente tem a Câmara Federal, tem uma legislativa federal, então eu acho que a gente deve começar aqui pelo DF mesmo, ampliar esse debate, incluir a DASA, incluir sempre outros colaboradores, né, e outros órgãos também, que é bem importante para o desenvolvimento. Eu fiquei preocupado com essa sua fala em relação às normas técnicas da BNT, porque vai inviabilizar, sendo que a gente precisa desse recurso, com certeza, né? A gente está tendo crise hídrica, provavelmente também crise energética, outras crises, problemas de infraestrutura que o país atravessa e vai atravessar, e qualquer problema dessa magnitude impede o desenvolvimento, né? São milhares de empregos, uns destruídos ou outros não criados por conta do desenvolvimento. Então, assim, conte conosco, dá bem que o Gilberto está aqui, eu também sou conselheiro do CREA, então posso falar um pouquinho pelo CREA, também sempre portas abertas. A gente está
mudando o nosso enfoque desde a primeira gestão da presidente Fátima, de aproximar mais o profissional, de ter os debates. Gilberto coordena aí o Aprimora Mais, que é um debate que a gente tenta trazer o profissional, os profissionais, esse intercâmbio de conhecimentos é muito importante para nós, e também a ABEM que vai apoiar isso agora na nossa nova gestão. A gente está tentando fazer essa interlocução, ampliar os debates mesmo, seja aqui no CREA ou em outro lugar. A gente sempre vai ampliar a nossa associação de engenheiro civil, né? De engenheiros civis. Então, eu queria te passar, se não tiver mais nenhuma pergunta, para as suas palavras finais aí da palestra, mas saiba que tem nosso apoio aqui. Beleza, obrigado, agradeço muito. Eu acho que esse é realmente o maior desafio. Pra vocês terem ideia, hoje eu trabalho muito, tento atuar muito junto ao nascedouro ali dos engenheiros, que são as universidades, né? Então, agora, segunda-feira mesmo, tem uma palestra já marcada para uma turma de engenheiros, tanto dos iniciantes, dos que estão chegando, dos calouros, quanto dos que estão saindo, justamente para falar dessa questão das instalações, né? Das possibilidades. Coisa que muitas universidades ainda, muitas faculdades de engenharia não estão atentas, não tem cadeira sequer desse assunto, né? Então eu tenho tentado fazer muito isso na UNB, tanto na arquitetura quanto na engenharia, de mostrar que é possível, que é viável e que a gente tem que pensar no projeto antes de pensar nos outros itens. Esse item é de fundamental importância, né? É o principal, talvez hoje. A água, quando eu comecei a falar de reuso de água, quando eu desenvolvi esses sistemas, é engraçado porque assim, a água ainda era muito barata. O sistema ele tinha pouca viabilidade financeira, né? Então, quando eu ia falar de viabilidade, de retorno de investimento naquela época, era normal eu falar em 4 anos, 5 anos. Hoje nós temos uma viabilidade de meses, né? E não foi o sistema que ficou mais barato, não, viu? Foi a água que ficou bem mais cara. Então, imagina o que vai ser daqui a mais 5 ou 10 anos, né? Então, isso é um assunto que tem que estar na pauta da engenharia civil, do mercado da construção civil como um todo. Obrigado, Gustavo, obrigado. Gilberto, quer falar um pouquinho aí sobre o Aprimora Mais, que é o programa aí que você também coordena aí junto ao CREA, que eu acho que é importante para todos saberem como é que está funcionando? O Aprimora Mais, ele tem um tema a cada mês ou dois por mês, né, sobre as engenharias, a geologia e as outras geociências, né, no sentido de realmente trazer aquele plus a mais aos profissionais, porque nós saímos da faculdade, seja engenheiro civil, eletricista, mecânico, geólogos, muitos generalistas, né? E aí trazer assuntos pontuais do que o mercado está aí trabalhando hoje, no sentido de mostrar aos profissionais e de abrir mercado, de melhorar os projetos e de aprimorar o nosso profissional. E agora, presidente Lafetá, no dia 23, até na menção do mês do meio ambiente, né, que é esse mês de junho, nós vamos ter, na quarta-feira, 14 horas, o evento sobre o reuso na construção civil, dos resíduos da construção civil, com duas entidades de reciclagem, engenheiros civis, o representante da Associação dos Engenheiros Ambientais e Sanitaristas, agora no próximo dia 23, então é reuso dos resíduos da construção civil. E está de portas abertas aqui, né, para sugestões da BENC, de temas, para que nós possamos juntos fazermos aí a melhoria e a valorização das nossas profissões. E também deixo em aberto aqui, presidente Lafetá, a questão de cursos de pequenas horas aí, né, cursos de curta duração, que pode ser feito em parceria, por exemplo, um curso desse de
noções gerais para projeto de reutilização de água, né, que pode ser feito em parceria com a BENC, junto com alguns instrutores, ministrantes, né, e que a gente está aberto aí a dar esse apoio, inclusive. Né, um exemplo, como diversos outros temas. Então, basicamente isso. E eu agradeço aí o empenho da BENC, né, agradeço ao Gustavo, né, que nos aceitou imediatamente o convite da BENC, né, e ficamos à disposição. Obrigado, presidente Lafetal. Obrigado, Gustavo. Então, pessoal, estou passando aqui já para o encerramento, só falar um pouquinho da BENC, que a gente tem essa obrigação institucional, né, estatutária nossa, de defender o intercâmbio, de defender o profissional de engenharia civil. Então, todos estão convidados a fazer parte. Não, a associação é gratuita na BENC. A gente tem como isso propor. A nossa ideia é formar mesmo um fórum de discussão sobre engenharia civil, para a gente conseguir defender. Queria contar com sua participação também, Gustavo, porque aí a gente consegue propor, fica mais forte as nossas propostas, né? Porque como é da associação, e levar isso adiante, uma pauta legislativa. A gente conta sempre com o apoio do CREA também, a gente já pode iniciar esses debates, a gente amplifica e chama a DASA, fala, olha, precisamos disso, 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 porque quando a ABNT faz esses limites muito elevados, a gente podia fazer um debate, falar, olha, pode ser pouquinho, não vai ser o consumo, como você pontuou bastante. Então, para que ter esse crivo tão alto, né? Se a gente não vai consumir, a gente vai utilizar em outras coisas. Então, poderia ser, seguramente, a gente fomentar esse debate aqui e até impulsionar outros. A gente tem capilaridade também aqui, tanto a BENC quanto o CREA em outros estados, podemos levar aqui para a Nacional da BENC, e eu acho que muito importante, é um tema que, com certeza, por mais que a gente não debata, morra o debate aqui hoje, a realidade vai se impor, então não tem como a gente fugir disso. Então, conto com a participação, conto com todo mundo aí, se puderem se associar à BENC, é gratuito, e é uma força, levando sempre a pauta da engenharia civil, vocês estão todos convidados. Já estou com o formulário aberto aqui, acabando eu já vou preencher aqui. Já estou dentro. Obrigado. Pode ser o nosso site aqui, tem o formulário físico também. Eu conto com todos vocês e depois eu vou entrar em contato contigo, Gustavo, porque aí a gente consegue fazer essa pauta melhor e mais debates. Obrigado a todos. Estou à disposição da BENC, do CREA, tudo que vocês precisarem. Oi, Gilberto, pode falar. Não, é que tem uma pergunta aqui sobre a questão do certificado, onde será disponibilizado. Ele tem que fazer a inscrição do Simpla, né? E o certificado automaticamente será encaminhado ao inscrito, né? Porque quando ele preenche lá, ele deixa o e-mail, então o certificado é digital, será disponibilizado lá no próprio local da inscrição. Tá ok? Prezados participantes, peço para que todos ativem os seus vídeos para que possamos fazer uma foto da nossa sala, por gentileza. Estamos aguardando os demais ativarem seus vídeos, por favor. Vou fazer o registro. Lembrando a todos que para emissão dos certificados é necessária a inscrição no Simpla. O link está disponibilizado no chat. E os certificados serão enviados para os e-mails de vocês, respectivos e-mails. Muito obrigada ao CREA e à BENC. Agradece a participação de todos. Obrigado. Obrigado, pessoal. Vamos estar retornando para a sala principal, correto, Gilberto? Está sem áudio, Gilberto. A sala principal, ela encerrou.
você pode escolher uma outra sala onde está acontecendo palestra, mas a principal acabou, já está encerrada. Então vou encerrar por aqui. Tá Falo ótimo, depois com então. meus colegas, vocês estão convidados para as outras salas. Obrigado, pessoal. Um grande mais. abraço, tudo de bom. Até Um mais. abraço. Tchau, tchau.